Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente anunciou hoje nas redes sociais um debate sobre o politicamente correto, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, que é o assunto do dia, para o debate, gostaria de rápida abordagem a 2 ou 3 assuntos ligados à semana política. Primeiro, o surpreendente descarte do procurador Deltan Dallagnol pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro publicou no seu Twitter ontem que não tem a menor chance do Deltan Dallagnol ser o procurador-geral da República. Havia um movimento dentro do bolsonarismo apoiando a nomeação do Deltan para a Procuradoria-Geral da República. Mas ontem ele foi rifado pelo presidente, que inclusive cometeu mais uma de suas inúmeras provocações, equivocadamente deliberadas, ao atribuir ao promotor a condição de esquerdista, mais perigoso, né, mais esquerdista que o próprio PSOL, porque ele colocou no... Agora, o que vem a ser isso? Vem a ser aquilo que eu falei aqui há dezenas de programas atrás e tenho reafirmado, que o Moro está sendo engolido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro suporta o Moro porque não tem como se livrar dele. E vai comendo pelas beiradas, né? Primeiro tirou o COAF dele, deixou no Ministério da Economia. Aí vem alguém me dizendo, não, mas foi o Congresso. Que Congresso? Coisa nenhuma. Se o Bolsonaro quisesse, o COAF teria permanecido no Ministério da Justiça, que seria correto. Essa história de que o Congresso fez porque ele mandou. Porque ele manda no Congresso. Ele, o Bolsonaro, manda no Congresso Nacional. Ele manda e o Congresso obedece. E ele mandou o Congresso Nacional tirar o COAF do Ministério da Justiça, porque não teve coragem de peitar o Moro, e jogar no Ministério da Economia. E agora ele veta o Deltan Dallagnol porque o Deltan é o homem de maior confiança do Moro. É o homem que seria indicado pelo Moro para ser o Procurador-Geral da República. Seria a composição ideal para o Moro, seria o Deltan. Ele vetou. E sabe por que ele vetou o Deltan? Para enfraquecer o Moro. A desculpa que ele arrumou foi que o Deltan criticou o Toffoli, porque naquela história do Toffoli livrar a cara do Flávio Bolsonaro, o Deltan terminou contrariando, sendo contra tal, e por isso ele usou a caneta Bic dele e já detonou o Deltan. Mas essa detonação aí, ela vai para o Bolsonaro, para o Sérgio Moro, até que o COAF seja entregue para o Banco Central. É uma outra proposta, né, uma outra decisão já tomada pelo Bolsonaro para se livrar definitivamente da ingerência do Moro no COAF. Que mesmo indo para o Ministério da Economia, os nomeados do Moro continuavam e continuam no COAF.
E agora você vai ver o que, é que vai acontecer a hora que o COAF passar a integrar o Banco Central. Aí você vai ver o que, é que vai acontecer. Era isso que eu queria colocar, porque fica todo mundo... Aliás, o Bolsonaro está conseguindo confundir a cabeça do próprio batalhão de choque dele nas redes sociais. Está conseguindo driblar, né? Porque tem gente que está bravo aí com o Dias Toffoli. Porque o Dias Toffoli tomou aquela medida que terminou livrando a cara do Flávio Bolsonaro. Aliás, ele tomou essa medida para livrar a cara do Flávio Bolsonaro, mas para não ficar muito chato, não ficar muito feio, ele resolveu incluir mais gente e tal. Não pode investigar a COAF e tal. Receita Federal, não pode fazer investigação. Incluiu, terminou beneficiando uma série de outras pessoas, mas que terminou atendendo ao Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro deixa de nomear o Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol deu opinião contrária à posição do Supremo, do Dias Toffoli, que é, aliás, essa posição do Dias Toffoli aí, nenhum bolsonarista, pelo menos dos que eu tenho visto aqui nas redes sociais, concordam, né? Acha que o Dias Toffoli é bandido, por causa dele estão condenando todo o Supremo Tribunal Federal, tal, quando o Dias Toffoli, na verdade, atendeu ao Bolsonaro quando fez isso aí. Mas o Bolsonaro, muito habilmente, né, porque besta é quem acha que ele é besta, né, está usando... não foi para beneficiar meu filho, terminou beneficiando um bando de bandido e tal. Como se o filho dele não fosse. Um assunto que eu abordei hoje no programa Boca do Povo, e que deve ser reapresentado agora meio-dia na Bronca Total da Rádio da FM Difusora, essa questão do politicamente correto. Eu quero... O que é politicamente correto? A direita no Brasil acha que politicamente correto é uma coisa criada pela esquerda. A esquerda criou politicamente correto, politicamente não correto, então... É claro que a direita sabe que não foi a esquerda que criou, mas é fácil você jogar tudo para... Tudo aquele que parece que não é bom, o adversário que assuma, né? Ao ponto do Bolsonaro chegar a dizer que o Hitler foi um líder comunista. Agora, o que aconteceu no Brasil, do ano passado até agora, é uma coisa realmente extremamente complexa, né? Para os simples mortais entenderem o que aconteceu. Ganhou a eleição o irrazoável, o politicamente incorreto. O que é o politicamente correto? O politicamente correto é aquele que é certo. Certo. É certo, por exemplo, você não discriminar LGBT. É certo, correto. Isso é politicamente correto. E não é porque não tem uma razão nenhuma de esquerda, ideológica, para você respeitar os gêneros. Há alguma razão? Você querer apedrejar um gay? Matar um gay porque ele é gay? Não há razão nenhuma. Politicamente correto é você respeitar a opção de cada um. É politicamente correto você armar a população? Liberar a arma de fogo para todo mundo? O porte de arma? Os americanos estão mostrando agora, e o próprio Trump já está balançando na base, que tem que controlar a venda de armas.
está influenciando, inclusive, na própria tendência eleitoral da eleição do ano que vem. E o Trump já está preocupado. Já recebeu, inclusive, uma advertência da famosa NRA, a National Rifle Association, Associação Nacional do Rifle, que financiou a campanha dele, a campanha passada dele, recebeu até uma advertência: olha, não começa a bambear, senão não sai grana para a campanha. Ele então já está, né, meio evasivo, mas já está balançando, porque a política de armas, né, como é feita nos Estados Unidos, e como querem que seja feita aqui no Brasil, está entrando em declínio perante a opinião do povo. Então, o Brasil, eu não entendo porque esse isolamento do Brasil. Mas é fácil de explicar. Quem votou no Bolsonaro para presidente da República foram os grupos de direita, os armamentistas, os intervencionistas, os conservadores da religião, os religiosos, os menos ortodoxos, os carismáticos, os mais conservadores dentro da religião, a classe média alta, os ricos, e a grande maioria do eleitor do Bolsonaro não foi nenhum desses aí, nem de direita, nem de esquerda. O grande eleitor do Bolsonaro foi o eleitor não comprometido, o eleitor independente, e que não queria saber de PT, queria ver o PT pelas costas. Mas que não condenam o politicamente correto porque é correto. Por exemplo, é correto preservar a Amazônia? É cientificamente comprovado que se você desmatar a Amazônia pode se transformar num verdadeiro deserto. O Brasil pode se transformar num verdadeiro deserto, porque a chuva que abastece e irriga o Brasil, ela é provocada, na sua maioria, lá na região amazônica. Ontem, o jornal O Fantástico mostrou uma reportagem do degelo dos Andes. Tudo em função do desmatamento, não só da Amazônia, mas na mudança de clima, né, no globo, provocada não só por desmatamento, mas como pela utilização do carvão, dos combustíveis fósseis de modo geral. É politicamente correto não discriminar o negro, a mulher? É. Mas este governo que está aí, e essa campanha que foi feita o ano passado e que terminou misturando isso aí com a insatisfação geral com o PT, terminou convalidando, né, várias propostas absurdas. Várias propostas completamente absurdas. E eu falei da questão do politicamente correto, me lembrei hoje de manhã, e vou relembrar agora, de dois fatos políticos interessantes nessa questão da politicamente correto. Em 2006, pode participar do programa sim, pode mandar seu comentário aí no espaço reservado para os comentários, para as publicações, no Facebook, se você está na live do Facebook. Então, eu falava aqui de dois acontecimentos importantes, né, que eu gostaria de relembrar. O primeiro foi em 2006, quando o Evo Morales
assume o governo da Bolívia, governo de esquerda da Bolívia, em parceria com o Lula aqui no Brasil. Lula era o presidente do Brasil, também se intitulando presidente de esquerda e fazendo a política mais socialmente ligada à esquerda. O governo boliviano resolveu mandar o exército do país dele invadir e tomar as refinarias de petróleo da Petrobras naquele país, inclusive a central de abastecimento do gás, recentemente inaugurada. Está lembrado? Foi um período de maior tensão, de maior crise entre o Brasil e a Bolívia, principalmente uma crise de opinião pública, né? Porque o governo não se tocou. Eu me lembro que eu cheguei a sugerir naquela ocasião uma retaliação, que o governo tinha que ir lá defender os interesses da Petrobras, empresa brasileira. Se não invadir, retomar pela força, adotar algumas medidas, né, de bloqueio à Bolívia para forçar a devolução das empresas, né, das refinarias pertencentes à empresa Petrobras e tal. Cheguei a sugerir aqui neste programa o bloqueio do canal de Tamango, ali em Corumbá, por onde passa a Marinha boliviana com destino ao Atlântico, a Bacia do Prata. O Lula não deu nem bola. Deixou correr frouxo. Não houve um reajuste no preço do gás, né? Que o Bolívia fez tudo e o Lula ficou quietinho, em nome do politicamente correto. Na época, o Lula explicou que era respeito à soberania boliviana, ele tinha direito a gerenciar o seu próprio território e tal. Conversa fiada. Porque se o presidente tivesse peitado a Bolívia teria devolvido as refinarias, teria devolvido a central de gás natural, o gasoduto, né, lá na Bolívia. O governo brasileiro simplesmente recuou. E o recuo foi dado em nome do politicamente correto e da gestão, né, compartilhada entre as duas nações, porque o Evo Morales era da esquerda, o Lula também da esquerda. Então a esquerda se entendeu e fez assim. Agora, em 2019, no começo do ano, mais precisamente em maio, o presidente Abdo Benítez, do Paraguai, conservador, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também conservador, dito de direita, ele faz questão de assumir essa sua condição ideológica de direitista, fizeram um acordo, né, para reaparelhar, para rearrumar o negócio mal feito durante a construção de Itaipu. O Brasil, na ditadura militar, para construir Itaipu, tinha que ter autorização do governo paraguai, porque Itaipu era bem na divisa, né? O Rio Paraná, dividindo o Brasil do Paraguai. O governo paraguaio viu naquilo ali o Stroessner, muito sabido. Não. Nós queremos 50% da usina. 50% do Brasil e 50% do Paraguai. Certíssimo. Então vamos construir a usina. Não.
vocês constroem a usina. Nós entramos com a barranca do rio. E com o compromisso de pagar quando, né? Aí fizeram lá o acordo. Pelo acordo feito, o Paraguai consumia a energia que precisava e o que sobrasse de energia vendia para o país a preço de custo, para o Brasil a preço de custo. Foi um negócio da China, né, pro Paraguai. Vê aí, fundou. A direção da binacional de Itaipu é dividida entre Brasil e Paraguai. Os lucros da empresa são divididos entre Brasil e Paraguai. O Paraguai consome a energia necessária e paga a metade do preço consumido no Brasil. E é uma beleza, né? É tranquilo. Aí leva além de competir no preço, né, com o consumidor brasileiro, o Paraguai ainda leva para lá as empresas do Brasil. Aqui de Campo Grande foi uma dezena de empresas para lá, que instalaram filiais lá no Paraguai. O que fazem? Produzem lá. Tem essa Semalo aí do Sérgio Longen, que é o presidente da Federação das Indústrias, da FIEMES aqui, que tem uma fábrica lá. Fabrica lá para vender aqui. E o produto que vem de lá é bem mais barato do que o produto produzido aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque não paga imposto. O custo operacional barato, né, que a energia é muito barata. O custo de recursos humanos barato, que é a mão de obra lá, o salário lá é bem menor que aqui. E não paga imposto. Não paga imposto de exportação, porque lá no Brasil também não paga, né? Você exportar do Brasil, tem a lei Candir, você não paga imposto. Então, o que aconteceu? O Hábito Benítez e o Jair Bolsonaro se juntaram e o Jair Bolsonaro, atendendo os interesses do Brasil, no que ele estava absolutamente correto, resolveram os dois repactuar Itaipu. E foi aí que a porca torceu o rabo, porque o Hábito Benítez aceitou condições naturais, né? Não tem nada de imposição, o Brasil vai ganhar mais. Não, vocês têm 50%, então vocês vão pagar 50%. Só isso. Negocia a energia de vocês, usa a energia de vocês, vende para outros países, então, e o Brasil paga a parte dele, vocês pagam a parte de vocês. Normal. Menino, quando esta ata caiu, o pessoal descobriu essa ata, foi um troço tão escandaloso que o presidente da ANDE, que é a Companhia de Energia Elétrica do Paraguai, não quis assinar o acordo, não vou assinar isso não. Pediu demissão. Saiu fora. E o escândalo maior aconteceu em função de um benefício, né, que isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque por enquanto está só denúncia, não tem nada comprovado de que uma empresa brasileira tal de Leros, ligada ao pessoal do PSL, outra história. O fato é que a população paraguaia se revoltou. Espera um pouquinho. E aumentar a energia lá em 200%? Não, espera aí. Não é por aí. Passou a oposição a cobrar do presidente Hábito Benítez uma posição. E ele não tinha posição porque a ata estava lá. O Brasil já estava cobrando a posição. O Brasil já estava cobrando uma posição do governo paraguaio. Como é que é? Vai pagar ou não vai? E a população foi para a rua.
população foi para a rua, a oposição entrou com pedido de impeachment. O pedido de impeachment lá no Paraguai corre rápido, né? Não tem esse negócio de comissão processante, não tem nada. Já bateu, chegou, pam. Aconteceu com o Lugo, né, muito recentemente, e ia acontecer lá. O que o presidente do Paraguai fez? Quando ele viu a cobra fumando, ele correu ao Bolsonaro: ó, vamos ter que anular essa ata aí, porque senão eu estou morto. E o presidente Bolsonaro simplesmente aceitou anular aquele acordo. Anulou o acordo. Era um acordo que interessava ao Brasil. Interessava ao brasileiro, muito ao brasileiro. E colocava as coisas da hidrelétrica de Itaipu nos seus devidos lugares. Refazia, né, desfazia o mal feito perpetrado no governo da ditadura, que o Lula, né, os outros governadores foram relevando, tal. Tudo em nome, sabe do quê? Do politicamente correto. Tá? Tudo em nome do politicamente correto. Não vi nenhuma manifestação do Brasil, né, contra manifestação, não. Vi alguns. Estou vendo aqui, por exemplo, primeira do Gesilson Duarte Passos. Você pode mandar sua opinião também sobre isso. O Gesilson diz o seguinte: o Paraguai tem direito à sua parte da produção de energia e o faz como achar melhor. Mas uma cláusula define que a energia não consumida pelo país vizinho deverá ser vendida ao Brasil. E a Eletrobras é a empresa que compra. No caso do Bolsonaro, ele incluiu uma empresa privada, a Leros, que é ligada à família dele e ao partido PSL. Isso é apropriar-se do bem público em proveito próprio. Isso aí foi uma denúncia surgida no decorrer. Eu vou falar sobre esse assunto, vou continuar falando sobre esse assunto, especificamente sobre esse problema da Leros, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente está falando hoje do politicamente correto e citando aqui alguns exemplos, algumas coisas que muitas brincadeiras aqui no politicamente correto sobre a recomendação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de que para manter a política ambiental, para manter o clima do planeta e não prejudicá-lo com poluição, a sugestão dele da pessoa fazer cocô num dia, mas não fazer cocô no outro, né? Agora, interessante, né? Parece um xiste do presidente, né? Uma provocação, mas tem lógica, né? Porque se a pessoa fizer cocô num dia, mas não fizer no outro, você já imaginou quanto de jogar na natureza não tem, porque tem as estações, né, de tratamento de esgoto, mas você já imaginou tanto que de economia que não ia ter, por exemplo, na própria estação de tratamento, né? A metade só da merda que vai aí para essas estações de tratamento, quanto o lucro que não seria. O lucro não seria, por exemplo, de papel higiênico. Nós temos 200 milhões de habitantes, né? Metade, né, disso aí usa papel higiênico. A metade, né? Porque 50% você vai utilizar num dia, no outro dia você não vai poder. Sem contar que o presidente também sugere que a pessoa coma menos. Então, se a pessoa comer menos, vai consumir menos. Consumindo menos, vai gastar menos. Parece brincadeira, parece piada, parece uma provocação do presidente, mas é uma coisa que os bolsonaristas podiam, né, encarar isso aí como se fosse uma coisa séria, né, para poder resolver os problemas da economia do Brasil. Só de papel higiênico vai economizar o tanto que economizará a reforma da Previdência. Então, legal isso aí. Mas quem fala? Eu falei aqui do Gesilson Duarte Passos, que mostra, denuncia aqui o interesse da família Bolsonaro na venda do gás, na venda da energia, né? Da energia de Itaipu, por uma empresa Aleros. A Aleros compraria a energia diretamente do Paraguai e venderia aqui no Brasil. Até porque, mesmo com os reajustes havidos no Paraguai, a energia do Paraguai ainda terminaria ficando mais barata ainda. Ou pelo menos tinha muita sobra, né? O Paraguai ia vender, tinha que vender bastante. Tirava. Eu não conheço a ata, né? Ele fala da inclusão aí de uma empresa brasileira. Eu não conheço a ata, então não vou tocar nesse assunto de que a empresa tem a ligação. O que se sabe é que a empresa tem ligação com um suplente de senador do PSL de São Paulo. O cara era dono, ele que articulou junto ao governo para esse entendimento, essa ata e tal. Este é um assunto que está sendo investigado por uma CPI do Congresso paraguaio. Lá eles estão realmente muito interessados, porque a coisa não morreu, não. O fato de ter rasgado a ata não anulou a preocupação da população paraguaia com a atitude tomada pelo presidente Abdo Benítez, considerada uma traição à população. Então, está por aqui, está engasgado e o pessoal está correndo atrás da Leros, correndo atrás de outros leros, para saber que fim dá a essa questão que lá no Paraguai é muito grave. Itaipu é intocável, o pessoal não aceita. População, né? População, a oposição. E a própria, ninguém aceita no Paraguai. É uma coisa feita ali por um grupinho e tal, achando que não ia dar nada, né? Terminou dando. No nosso colega Dante Filho fez uma observação aqui. Acho politicamente incorreto tratar desta pauta. Respeito. Aí o Francisco Renan Dias Renan
responde ao Dante. Dante sempre sendo do contra tudo e contra todos. Aí o Dante, também dá tudo na base da brincadeira e da provocação. Acho politicamente incorreto ser a favor de alguma coisa. O Francisco Renan diz que temos que ter posição. Claro. Para nós brasileiros, é interessante ter posição. Como tem posição lá no Paraguai, né? Lá o Paraguai simplesmente não aceita mudar no que está colocado lá, né? Não quer mudar. Foi colocado assim, eles querem que permaneça. É bom para eles assim. É bom para eles assim. Eu não vi aqui no Brasil, ninguém se manifestar, a não ser alguns setores de oposição, muito timidamente, e de uma forma até evasiva. Eu não vi. Pelo menos no mesmo nível que foi a reação no Brasil da tomada da invasão das refinarias de petróleo da Petrobras na Bolívia. Naquele tempo, aqui no Brasil, a reação foi realmente muito grande, muito forte, muito patriótica. Eu participei da mobilização. Defendi que fosse fechado o canal de Tamengo, em Corumbá, para evitar para bloquear, né, a ação da Marinha Boliviana. Isso é um absurdo, né, essa intervenção. Essa quebra unilateral de contrato, quebra um contrato, tem lá, a Petrobras estava trabalhando lá, tinha um contrato. Quebrou. Agora o Paraguai não aceita quebrar, não aceita mudar. Esse contrato que está lá foi feito na época da ditadura militar. E ele não... Ditador com ditador, né? Eram dois ditadores, dois generais. Um do Brasil e outro do Paraguai. Eles não aceitam isso. Não aceitam mudar. Estão errados eles? Para nós, sim. Para eles, não. Eles estão absolutamente certos de que estão certos. Eles estão absolutamente certos de que estão certos. Agora, o governo brasileiro vai ter que começar a encarar essa realidade, né? A realidade do politicamente correto. Essa história de politicamente incorreto, de ser tudo quanto é correto detonar, isso aí não dá certo. Uma das coisas para a direita mais incorreto que existe, ou mais politicamente correto que existe, que ela poderia ter detonado, foi a Bolsa Família. Não detonou. Aliás, desde a campanha já assumiu o compromisso de não, é politicamente correto, mas nós vamos aceitar. Porque não pode derrubar. O problema da Amazônia, por exemplo. Amazônia. Todo mundo sabe, apesar da tropa de choque do Bolsonaro aqui na internet não assumir, todo mundo sabe que, se depender do Bolsonaro, a Amazônia será transformada no norte do Paraná. Vão colonizar a Amazônia. Vão derrubar, vão devastar a Amazônia para plantar capim, para plantar soja. É o entendimento dele, ele nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu, ele sempre defendeu essa ideia. Assim como defendeu a ideia do armamentismo. Colocar uma arma na mão de cada cidadão, esse ele mostrou antes da campanha, durante a campanha e depois da eleição. Há alguma dúvida de que ele quer armar a população? Não tem. Mas ele não conseguiu até agora. Por quê? Porque
o desarmamento é politicamente correto. Só por isso. Aquilo que é politicamente correto é correto, está certo. Aquilo que é politicamente errado, incorreto, está errado. Por que você vai adotar o errado? Não vai. Há as salvaguardas. Não, espera um pouquinho. Devastar a Amazônia, por quê? Ah, mas eu não preciso do dinheiro da Alemanha. Não preciso do dinheiro da Noruega. Ele está falando isso. Bolsonaro, a Alemanha cortou lá, bloqueou lá um recurso do fundo, dinheiro que nem do fundo, era um outro dinheiro que vinha aí para ajudar na política de preservação. E ele dispensou, não, tudo bem, não quero. Só que os governadores da região norte estão reunidos em sessão permanente para negociar direto com os países que querem a preservação da Amazônia. Já há encaminhamento de junto à Alemanha, à Noruega, à Inglaterra, à França, estão trabalhando. Por quê? Porque eles querem preservar. Porque eles ganham com a preservação não só no presente, mas principalmente no futuro. E eles sabem disso. Eles sabem que o politicamente correto é o que está certo. É a preservação da Amazônia. Preservar a Amazônia para garantir o futuro do mundo, porque o pulmão está lá. E não é só do Brasil, não. O Brasil é apenas o proprietário da maior parte da Amazônia, mas a Amazônia tem outros países também ali, e que são responsáveis pela preservação, e que têm feito políticas de preservação. Venezuela, Colômbia, Equador, Guianas, Suriname, são países que têm o maior interesse em preservar. Mas vai destruir porque tem um grupo aqui de pecuaristas, de agronegócio, que querem devastar, madeireiros, né, que querem acabar com a Amazônia. Não é acabar, é aproveitar a terra virgem da Amazônia para plantar. É desenvolvimento. Não podemos impedir o crescimento do país. Esse é o pensamento atávico, ultrapassado, que existe. Mas que tem muitas pessoas que defendem isso aí. Tem muitas pessoas poderosas que defendem isso aí. Porque são pessoas que estão ligadas à lucratividade imediata. Não está preocupado com o que vai acontecer no futuro, se vai faltar chuva, está nem aí. O negócio é resolver o problema hoje. O imediatismo de uma direita equivocada. Porque os países que defendem a preservação da Amazônia também são de direita. Pergunta para o governo americano se ele quer a destruição da Amazônia. Ele não quer, mesmo sendo parceiro preferencial do Brasil. Não quer. O pessoal não está preocupado, porque está preocupado com o subsolo. É até possível que esteja. Mas se a preocupação fosse com o subsolo, por que então esse investimento na floresta? Não precisava investir. Seria até mais fácil se a preocupação fosse com o subsolo, destruir a floresta, que eles já vinham está comprando o país a prestação. Para com isso, Bolsonaro. Então, o governo tem que acabar com essa mania, com esse discurso de encarar o politicamente correto. É o que eu sinto. Aquilo que é certo é correto, aquilo que não é certo não é correto. Pode até mudar o termo, mas não pode mudar a cultura, né, que foi criada, que foi infundida, que foi trabalhada, que foi inoculada, porque com base em estudos científicos, estou vendo aí a briga do governo contra o INPE, né? Vão fechar o INPE.
INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vão fechar. Vão contratar uma empresa para fiscalizar. Agora você imagina como é que vai ser isso aí. Uma empresa para fiscalizar, que pode ser internacional, que pode ser americana, para fazer uma fiscalização de acordo com os interesses do governo. O interesse de devastar sem alardear. Porque a devastação não prejudica. A devastação só faz crescer o interesse nacional pela produção, pelo agronegócio. Agora, o alarde é que prejudica. Porque à medida que chega na Europa, por exemplo, a notícia da devastação, vai começar a haver reação. A primeira reação é cortar os recursos, né, de investimento na área de controle da devastação. E o segundo é o bloqueio comercial, que pode acontecer. Que pode acontecer. Então, os dois exemplos que eu dei é de que não adianta tentar fugir disso aí. Não adianta tentar. Não adianta tentar, vai dar, você foge disso e vai dar nisso. Ou você faz politicamente correto, ou você faz como deve ser feito, ou você simplesmente não faz. Não faz porque o Brasil é um país democrático. E não adianta querer, apesar da democracia estar meio desacreditada, ainda há uma maioria no país que acredita que só através da democracia é que você vai encaminhar a solução para os problemas de qualquer ordem. O Brasil tem um Congresso Nacional que o presidente manda nele, mas existe. De vez em quando ele vai, por aqui não vai. Poder Judiciário que querem acabar com o Judiciário de qualquer jeito. Tudo isso aí, essas críticas, essas campanhas que se faz contra ministros isoladamente, tem o objetivo, é desmoralizar a justiça e o Poder Judiciário, que está aí firme, forte, entendeu? Tem uma entrevista aqui dada essa semana pelo presidente Dias Toffoli, onde ele fala de assuntos importantíssimos, está aqui nessa entrevista. Assuntos que a gente não conhecia, como, por exemplo, a tentativa do impeachment ao presidente Bolsonaro, a tentativa de se aprovar a emenda do parlamentarismo que tramita no Congresso Nacional, que o Poder Judiciário, a intermediação do Poder Judiciário, impediu que acontecesse, impediu que o país fosse ameaçado por uma guerra civil. Então, a democracia é isso. Não adianta... tudo bem, eu posso ser até o último dos democratas, mas eu continuo defendendo isso. E continuo apostando, né? Porque a gente fala, não, porque democracia... Então, se não é democracia, qual é o regime que você quer? O regime da Arábia Saudita? O regime comunista? Porque o que tem dado certo hoje no mundo é o comunismo da China, é o fascismo da Turquia, é o fascismo italiano. São os regimes que têm dado certo. Porque, em que pese a violência, né, de comportamento do presidente Trump, lá é democracia também. Lá tem os limites. E os limites de lá são os mesmos limites daqui. Então, você defende o quê para o Brasil? Que tipo de regime você quer para o Brasil? Você que é contra a democracia? Explica aí.
explica, a democracia já deu, esgotou, nós queremos um outro regime. Mas qual é o outro regime que você quer? Um regime cubano? Um regime venezuelano? E olha, ontem lá na Argentina foi dada a primeira tendência da eleição que vai ocorrer, me parece no final do ano, o ano que vem, lá na Argentina. Que o Macri, da direita, está perdendo a cada... Ontem teve as prévias, né? A diferença foi de 15% em favor do candidato adversário dele. E depois da prévia já caiu para 30%, né, a diferença. Já aumentou para 30%. E o Bolsonaro mandou apoiar, né, o apoio lá para o Macri, para a direita. Está se repetindo lá na Argentina aquilo que aconteceu no Peru no tempo do Fujimori, né? Que um candidato lá contra o Fujimori pegou o projeto do Collor recém-assumido, e falou que ia fazer lá no Peru uma coisa que o Collor fez aqui. Aí perdeu a eleição. Então está se repetindo na Argentina aquilo que aconteceu no Peru. Então é preciso, gente, olha, eu já falei, eu não vou decidir nada, eu sou uma gota d'água, uma mini gota d'água no oceano, nos oceanos. Mas eu faço questão de fazer essa colocação, porque muita gente acha que eu sou radical de direita, de esquerda, outros acham que eu sou em cima do muro. Eu quero dizer que eu sou um profissional, um cidadão que politicamente acredita na democracia. E sabe por que eu acredito na democracia? Porque eu não tenho escolha. Então, se você tem uma escolha, né? Olha, o regime assim é melhor, passa para mim. Não fica para você, passa. Porque eu vejo, a democracia já esgotou. Eu tenho visto pesquisas, né, de jovens principalmente, que não quer saber de democracia. A democracia já esgotou. Mas qual é o regime que o jovem quer no lugar da democracia, pô? É isso que atiça a minha curiosidade. Que regime você quer contra a democracia? Qual é o regime que você quer? Os intervencionistas querem o regime de ditadura militar. Esses são assumidos. Eu não concordo. Eu não concordo com nenhum regime de partido único. Nem de direita, nem de esquerda. Para mim, tem que ser um regime misto, plural, onde possa haver o intercâmbio, né? O revezamento, como acontece no Chile. O Chile tem dado demonstração de uma democracia plena, porque lá um mandato vai para os conservadores e um mandato para os socialistas. Esse revezamento tem acontecido no Chile desde a queda do Pinochet, da ditadura do Pinochet. Então, não é democracia. Uma democracia com tendência mais à justiça social, que é a de esquerda, e uma democracia mais à tendência de conservadora, de estabilidade econômica e tal. E que em os regimes, os governos todos têm criado o mesmo regime, que é a política de Estado, né? E a política de governo. A política de Estado é aquela fixa, mantém. Foi feita uma reforma da Previdência lá, que foi a coisa mais escandalosa, tal, de capitalização, mas é que está lá até hoje. Hoje ninguém mudou a capitalização, dando maior prejuízo para a população, mas está lá. Pode até mudar. Mas há um respeito, né, à instituição democrática. Lá existe isso. E é o que eu espero que a gente consiga reverter esse processo de anulação da democracia e ter a democracia que a gente possa, através dela, manter o Brasil nesse ritmo de desenvolvimento econômico e social. Porque
Eu não acredito em regime de partido único. Não acredito em ditador, em tirania, não acredito em nada disso. Acredito naquilo que eu vejo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, que eu vejo hoje, né? Que há uma tendência muito forte, inclusive, de mudar, de endurecer. Dependendo dessa eleição na Argentina, dependendo da eleição que vem nos Estados Unidos, pode até endurecer o resto do mundo. Mas eu continuo acreditando piamente na democracia e no politicamente correto. E o presidente Bolsonaro já está entendendo isso, ainda bem que no início do governo dele, de que não adianta lutar contra o tempo, contra a atualidade, não adianta querer voltar ao passado, porque o passado está enterrado. Nós temos que ir atrás do futuro. O futuro com a utilização da tecnologia, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento social e econômico. Não adianta querer você implantar aqui, porque história dos gêneros, né? Que homem é homem, mulher com mulher, funciona mais. Funciona mais. Querer voltar, não vamos, o tempo da Idade Média, né? Não volta mais. Há coisas que eu não consigo aceitar, mas eu tenho que aceitar. Porque a realidade, nós temos que aceitar a realidade. Eu falo porque eu tenho idade, né, para ser um conservador. Tem algumas pessoas mandando aqui defendendo o desarmamento e tal. Aliás, a revogação do Estatuto de Desarmamento. Aqui no Brasil está acontecendo o inverso do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população, o grosso da população, está defendendo o controle, né, das armas e tal. Uma revisão nessa política de liberalidade lá né? E aqui o pessoal está pedindo exatamente o contrário. Eu não sei como que aqui a gente defende política americana se o que acontece lá a gente não recebe aqui 20, 30, 40, 50 anos depois. Bem, muito obrigado a você que nos acompanhou, que deu palpite, que mandou aquilo que a gente não respondeu hoje, a gente vai responder no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Tchau, Pica-Pau.